Juízes 11, versículo 30, que diz assim: E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo à porta da minha casa e vindo ao meu encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Versículo 34. E vindo Jefité a Mispa, pois, Jefité a Mispa, sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e danças. E era ela só a única, não tinha outro filho e nem filha. Glória a Deus, só até aqui. Eu disse para você que, com certeza, é um texto conhecido, talvez não tão ministrado. A história de Jefité é uma história emblemática, que fala de muitas dores, mas também fala de superação. Mas hoje eu não quero falar dele em específico, eu quero falar dessa menina. Quando eu li essa história, quando eu comecei a meditar nessa história com mais profundidade, e eu quero te falar alguns detalhes aqui desse texto, já numa introdução muito pequenininha, caso você não conheça. Eu acho sempre muito importante isso, para você não ficar perdido na história. Então, uma introdução muito rápida. Jefité, um dos juízes de Israel. Israel passou por um período em que ainda não era o período dos reis, também já não era mais o período dos patriarcas. E esse período dos juízes, o Senhor de tempo em tempo levantava um homem, ou, claro, também uma mulher, que foi Débora, para julgar Israel. E o que isso significa? Significa que o povo de Israel passava por algo que eu costumo chamar de um ciclo vicioso. O povo, ele estava perto de nações estrangeiras, nações idólatras, e o povo de Deus, o povo de Israel, quando habitava perto dessas nações, o povo de Deus começava a adquirir para a sua vida os hábitos das nações vizinhas. Então, o povo que era o povo de Deus começava agora a entrar na prática da idolatria, na prostituição, em práticas que não agradavam a Deus, e o povo ia se afastando da presença de Deus. E nesse período em que o povo se afastava de Deus, e isso em todo o livro de Juízes, por isso eu chamo de ciclo vicioso, eles se afastavam de Deus, e nesse momento que se afastavam de Deus, o Senhor permitia que uma nação se levantasse contra o povo dele. Para quê? Para atraí-los para si novamente. Porque um pai sabe como chamar a atenção do seu filho. Acredite, se você é filho dele, de alguma forma ele te atrai de volta para ele. Então o Senhor, ele permitia que nações se levantassem contra o seu povo. O povo agora era oprimido. O povo agora sofria perseguições, opressões, cativeiro. E nesse momento o povo lembrava de Deus. Nós temos um Pai, nós temos um Deus. O povo começava a clamar por Deus, pedindo misericórdia, aclamando o Senhor, livramento, socorre-nos, ó Deus. E Deus então levantava alguém para ir à frente e libertar o seu povo daquela nação estrangeira. Deus livrava o povo se voltava para Deus, adorava a Deus, e enquanto o juiz estivesse vivo, o povo andava direitinho na presença de Deus. Bastava esse juiz cumprir a sua jornada para o povo voltar a fazer tudo de novo, e de novo, e de novo. Então essa história que eu vou contar para você aqui é uma dessas histórias em que mais uma vez o povo está se afastando de Deus. Mais uma vez uma nação vem contra o seu povo, mais uma vez Deus levanta um homem. E nesse episódio aqui foi Jefité. Jefité agora tem uma incumbência. Jefité vai diante do seu povo para trazer vitória. Só que Jefité faz uma coisa que ele não precisava fazer. Deus não precisa da sua ajuda. Quando ele diz que vai fazer, ele vai fazer. Faz a sua parte, aquilo que compete a você. Não inventa moda, não inventa coisa nova. Faz aquilo que ele mandou você fazer. Jefité, ele está diante de uma vitória eminente. Por quê? Porque Deus já tinha garantido vitória. Mas o que ele vai fazer? Ele inventa uma novidade. Qual é a novidade? Eu vou ofertar, eu vou sacrificar. O que me sair à porta, eu vou entregar para Deus. Que voto é esse? Sem pensar. Crente tem que ser inteligente. Crente precisa pensar naquilo que fala com Deus no seu secreto. Não deixa a angústia lá no seu secreto fazer com que você pronuncie coisas que você não é capaz de cumprir.
Por quê? Pela angústia. Deus é Deus. Então Jefité, ele está fazendo um voto de uma forma muito inconsequente. E é claro que tem duas linhas teológicas e eu não vou perder tempo falando dessas linhas teológicas. E eu estou te dizendo por quê. Porque a minha intenção é falar da filha de Jefité. Tem aqueles que dizem que ele sacrificou ela literalmente. Tem a linha teológica que diz, não, ele não sacrificou, ele entregou ao templo, ele entregou para servir ao Senhor, ela está com os levitas, com os sacerdotes. Existem as linhas teológicas, mas o que eu quero que você entenda aqui é que não importa a linha teológica. O que você precisa entender é que quando um pai libera uma palavra, filho obedece. A gente tem dificuldade, né? Eu estou falando de uma pessoa humana, pai de uma menina, que ao voltar daquele momento de vitória, olha para a porta e a sua filha saindo ao encontro, e ele diz, ai minha filha, e ela... Claro, recebe a notícia, eu disse ao Senhor que o que saísse à minha porta eu entregaria a Ele. E o texto todo, eu vou ler com você, aos poucos, diz que ela obedece ao seu pai. E é interessante perceber que eu estou falando de duas pessoas, dois seres humanos. Agora, quando se trata de nós, muitas das vezes o Senhor libera palavras sobre a nossa vida e nós caminhamos para longe daquilo que Ele liberou sobre a nossa vida. Quando eu comecei a perceber e entender a obediência dela, apesar da palavra que foi liberada não ser a que ela esperava, a pergunta que me veio é, o que fazer quando Deus nos chama para algo que nós não planejamos? Todos os nossos planos são bons. Tudo aquilo que a gente organiza a nossa vida para que aconteça, a gente não organiza a nossa vida para o carro quebrar numa estrada, organiza? Não. A gente não organiza a nossa vida para perder emprego, a gente organiza? A gente não acorda um dia e fala assim, hoje é um belo dia, né? Para que, sei lá, a chuva venha e eu perca alguns bens materiais. Não, acho que hoje é um bom dia, deixa eu colocar na minha lista. Tudo que a gente programa para a nossa vida é bom. Nós programamos mentalmente a melhor casa, o melhor carro, o melhor curso, a melhor faculdade. Programamos o melhor ministério, a melhor igreja. Programamos na nossa mente os melhores amigos. Tudo que programamos é bom. Mas o que fazer quando Deus chega na nossa vida dizendo, apesar do que o que você programou ser bom, hoje eu entro mudando aquilo que você projetou? Por que eu estou falando isso? Porque a vida dessa moça estava organizada para algo. Ela é filha única. E sabendo de um contexto da Palestina, você já sabe que é claro que ela já teria um casamento programado. É claro que a criação dela foi toda em volta daquilo que ela ia viver em família, criar os filhos, como cuidar do marido, como levar adiante o nome da sua casa. É claro que já havia planos entre as amigas, quem vai ser as damas de honra desse casamento. Ela é uma moça, ela é uma donzela. E todas as vezes que você vê a palavra donzela no Antigo Testamento, está falando da pouca idade que ela tinha. Então é claro que ela já tinha suas amigas que programavam isso com ela. A gente pode aqui conjecturar e imaginar essa história. E de repente tudo aquilo que está programado pela família, tudo aquilo que está programado talvez até por ela, quem sabe, não sei, mas já pensando no seu enxoval, como seria a cor da casa, a cor da tenda, como seria os utensílios. De repente uma porta se abre. E qual é a porta? A porta da sua casa. E por que a porta da sua casa se abre? Ela está dentro de casa e escuta um alarido. E qual é o alarido? O som parece um som de vitória. Ela sabia que o pai dela estava em batalha, em peleja. E quando ela está dentro de casa, ela escuta um som. E quando ela escuta um som, ela pensa, o meu pai venceu essa batalha. Nós agora vencemos. E o coração dela se alegra dentro de casa. E ela abre a porta da sua casa. E quando ela abre a porta com adulfes e tambores, fazendo barulho, o adulfe é um pandeiro quadrado. Se tivesse um pandeiro aqui para fazer barulho, gente, eu já ia fazer um barulho com você aqui. Ela está alegre, abrindo a porta da casa, mas quando ela sai à porta, pastora Fernanda, a notícia não é boa. Sabe qual é a
pergunta que eu faço para você nessa noite: você está pronto para todas as portas que Deus tem para você? Você está pronto para que a porta que vai se abrir de repente hoje, porque a gente escuta, uma porta se abrindo, e se a porta que está se abrindo é uma porta que vai dizer para você, atravessou ela, estou mudando tudo, e a mudança não é o que você esperava? É tão bom, na primeira vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre porta, que é mudança de cenários. Eu lembro como se fosse hoje, do primeiro dia que eu preguei aqui, a porta que se abriu para Esté e mudou a vida daquela moça. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas e se a porta que se abrir hoje não for a porta que você está esperando? E se a porta que o seu pai tem para você hoje for uma porta que vai confrontar a você, abrir mão daquilo que você planejou, achando que ele ia dar confiança para você fazer tudo do jeito que você queria? E quando eu entendi essa ideia sobre a vida dessa menina, eu lembrei do texto de Isaías 55:8, eu até separei aqui para ler com você, que diz assim, 55:8 de Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, assim diz o Senhor. Provérbios 16:9: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Eu sei que o que você planejou é bom. Eu lembro de quando eu planejava a minha vida, quando eu era criança, enquanto eu vivia tudo aquilo que eu passava, eu pensava, por conta das dores que eu vivi, quando eu crescer eu vou ser livre. Quando eu puder sair dessa casa e ter uma vida diferente, eu quero trabalhar, eu quero fazer uma faculdade de contabilidade. Olha a minha mente, quero fazer uma faculdade de contabilidade, eu quero ter minha casa própria. Eu imaginava casa, 2 andares, 2 varandas, e eu vou morar sozinha e ninguém vai mandar na minha vida. E por que eu imaginava isso? Porque eu queria ser livre daquela opressão que eu vivia. Eu cresci. Eu não imaginava que eu estaria aqui hoje ministrando a palavra para você. Que eu quero que você entenda que você serve a Deus hoje, e eu tenho certeza que você ama a Deus, mas o seu plano original não era esse. Olha para a sua vida e lembra de alguns anos atrás, antes de conhecê-lo, se os seus planos era estar servindo a Deus. Nós amamos servir a Deus, mas o plano original não era esse. Missionária, você ama pregar a palavra? Eu amo falar de Jesus, e eu não vivo mais sem falar de Jesus, mas o plano original não era esse. O meu plano original não me traria para a presença dele, mas o plano era bom. Está aqui o pastor Valber, não sei se o plano dele era ser pastor. Talvez ele tinha um plano original de nem morar no Brasil. Não sei, com essa cara de assim, né, que é uma pessoa dos States. De repente ele pensou, vou me formar uma MBA, não sei quais eram os planos. E de repente Deus disse, então, vem cá, deixa eu conversar contigo. Tem aquilo que tu planejou? É que assim, eu vou mudar. É bom pra tu, mas eu vou mudar. Percebe que servir a Deus é a razão da nossa vida, mas que não era o plano original, não era. E quando eu comecei a entender isso, o Senhor disse assim para mim: o homem se adapta a caminhos confortáveis. E eu falei, Deus, e aí? Não é bom se adaptar a caminhos confortáveis? O Senhor disse, até que atrapalhe os meus. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer dizer? O Senhor disse para mim, diga para minha igreja que eu entro no confortável de algumas pessoas. E eu disse, para quê, Deus? Para trazê-los para o centro da minha vontade. Meu irmão, o seu caminho pode ser bom e confortável, mas se ele te leva para longe daquilo que Deus planejou, ele entra no seu confortável, abrindo porta, fechando porta, movendo tudo, só para te atrair para o centro da sua vontade. Aí eu comecei a lembrar de Abraão. Que vida boa que Abraão tinha. Missionária, é lindo ler o texto, eu também acho. Parece até uma poesia, mas deixa eu te contar um segredo, não é poesia, é vida real na prática. Parece poesia, né? Abraão, olha as estrelas. A gente vê o filme, a gente até arrepia. Meu Deus, que coisa linda, Abraão. Olha as estrelas, olha as areias. Missionária, que coisa linda, lindo pra tu. Tu acha que a vida de Abraão estava ruim?
Abraão morava no centro comercial. Mais ou menos, dizendo, se fosse um dia de hoje, ele morava no centro comercial, onde o poder monetário está fluindo. A sua família tem comércio estabelecido. Não, Abraão não é qualquer pessoa. Você acha que Abraão precisava de casa? Você acha que Abraão precisava sair de perto do seu pai? Ele tinha problema familiar com o pai? Você acha que Abraão tinha motivos para acordar e pensar: eu preciso ir embora, minha vida está muito difícil? Tinha uma herança esperando por ele. Tinha coisas boas esperando e aguardando por ele. Mas aquele cenário da Mesopotâmia era um cenário tão confortável que, se Deus não entra dizendo para ele: é confortável para você, mas eu preciso de um homem que vai ser referência de caminhada de fé, e nesse lugar você não vai ser referência. Sai do seu confortável. Oi, Deus, pega a tua esposa e caminha para longe dessa terra. Abraão, está confortável para você, mas o seu caminho não é o meu caminho. E sabe por quê? Porque Deus chamou ele para uma jornada de fé, para que quando eu e você vacilássemos na fé, lembrássemos que tem uma referência de fé. Ah, meu querido, eu lembro de Moisés no confortável dele lá no deserto, porque o deserto de Moisés não era tão ruim quanto você pensa. Eu costumo falar que só ele que é doido que ficou 40 anos no deserto, porque a gente fica um ano e quase morre, sim ou não? Fala: Jesus, me tira daqui. Oh, meu Deus, é tanta campanha que a gente faz para sair do deserto, a gente não aguenta. Pois ele ficou 40 anos, casou, teve 2 filhinhos. Eu falo: Jesus, estava bom para ele lá, né? Sabe o que ele queria? Ele queria ficar longe da sua história. Ele queria ficar longe de tudo que ele conhecia. Ele achou um cenário, um lugar que deixava ele tranquilo, trabalhando, sustentando a sua família, cuidando das ovelhas do seu sogro lá, de Jetro, e o filho crescendo, a esposa. Ah, que coisa boa para ele. Estava bom, tão bom que foram 40 anos. Deus visita ele no deserto para dizer para ele: entro eu hoje no seu confortável. Moisés chega perto daquela sarça, não entende nada. Moisés fala: o que é isso? E Deus fala para ele: está confortável para você, parafraseando aqui com você, está confortável para você no deserto, Moisés, mas eu mexo no teu confortável porque o meu povo precisa de um libertador, e você vai direcionar meu povo, vai sair desse cenário confortável, vai se movimentar. E para onde? Você vai voltar para onde você não queria. E por quê? Porque eu preciso de alguém que lidere o meu povo para uma jornada de liberdade, Moisés. E Moisés agora sai do confortável. Eu lembro de Pedro. Eu poderia dar muitos exemplos, eu não vou fazer isso, mas eu preciso falar de Pedro. Porque eu lembro aqui, não conheço a história do pastor Renan nem do pastor Valber, mas eu conheço a história de muitos pastores. Pedro está lá no confortável dele. Você acha que a vida dele era ruim porque teve uma pesca fracassada? Uma pesca fracassada não configura uma vida de fracasso. Pedro era conhecido na sua localidade. Pedro era dono de embarcação, tinha sociedade, provavelmente tinha um funcionário trabalhando com ele. Você acha que a vida dele era tão ruim porque uma pesca fracassou? Foi um dia ruim, um dia que ia trazer uma consequência talvez de um mês ruim. Ah, é verdade, mas ele estava confortável, ele dominava aquele oceano, ele sabia tudo que tinha que fazer. Até que Jesus surgiu, deu uma ordem para os peixes: ninguém entra nessa rede hoje. E por quê? Porque eu vou mexer no confortável de Pedro. E para quê? A vida dele está confortável, mas a minha igreja vai precisar de um pastor. Vou fechar o negócio de Pedro. Ah, eu vou entrar nesse negócio de Pedro. E porque está ruim, não é que está ruim, é que a minha igreja vai precisar de um pastor. Aleluia! O plano de Pedro nunca foi ser pescador de homens. O que eu quero que você entenda é que ele amou Jesus até o fim. É que ele foi o pastor da igreja até o fim. Mas o plano original não era esse. Só que Deus entra no confortável, fechando portas que precisam. Ele entra no confortável falando não para aquele sim que você queria. E você está se debatendo pensando que é o inimigo. Você está se debatendo pensando que é uma pessoa que não te ama. E é Deus dizendo: sou eu fechando a porta para te mover do confortável, meu filho. Aleluia! E por que eu lembrei deles e agora eu volto para essa menina? Ah, ela estava feliz saindo da porta.
Ela estava tão feliz que ela estava com o instrumento fazendo barulho. Alegre, querendo abraçar o teu pai. E quando ele vê ela de longe, ele diz: ai. E por que ele fala isso? Ela não tem ideia da notícia que eu tenho para ela. E eu quero falar algo para você aqui. Não seja negligente, continue planejando a sua vida. Planejar é bom e planejar é inteligente. Crente que fica só nessa coisa do vamos orar que Deus vai fazer, meu irmão, vou te falar um negócio, depois não coloca a culpa no Lula não, viu? É você que não cuida das suas finanças, é você que não cuida da organização da sua casa, é você que não faz manutenção do seu casamento, é você... Amém. Hoje deixa quieto. Não, deixa falar, não. Planejar é bom. Mas o Senhor disse para mim, diga para a minha igreja, continue planejando, mas esteja flexível às minhas vontades. Continue planejando, sabe por quê? Porque de vez em quando Ele vai te dar confiança para tu fazer tudo que você quer. Você fala assim, meu Deus, está fluindo. Eu orei ontem, está acontecendo, tu até se sente íntimo, né? Tu fala, meu Deus, eu estou assim com Jeová. Minha filha, pastor Valbi, outro dia, ela falou assim pra mim, mãe, oi, minha filha, ela ora pra Jesus me dar isso aqui. Eu falei, ora você. Ela, não, quando você ora, acontece. Eu falei, minha filha, vai buscar intimidade de você. Às vezes Ele dá confiança pra gente. Então continue planejando, continue organizando, mas esteja flexível à vontade do seu Pai. Dê a Ele a liberdade de fluir na sua vida. Deus, eu estou fazendo o que eu acho que é bom. Eu estou fluindo naquilo que eu acho que é bom para minha casa, para minha família, para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos. Mas Pai, tenha liberdade para poder fazer aquilo que o Senhor desejar na minha vida. Eu estou à sua disposição para passar pela porta que o Senhor determinar que eu passe. Tudo pode mudar num abrir e fechar de porta. Esteja pronto. Esteja flexível à vontade de Deus. Fazemos planos, mas aqui eu quero ler com você o versículo 36 que diz assim, ó. Deixa eu ver aqui a hora, Jesus. Olha esse versículo 36 aqui. E ela disse, Pai meu, abriste a tua boca ao Senhor para fazer de mim como a sua boca saiu. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, dos filhos de Amon. É ela falando. E disse mais a seu pai, faze isto, deixa-me ir. Olha isso aqui. Faze isto, deixa-me ir 2 meses que eu vá, desça pelos montes, chore a minha virgindade, chore a minha virgindade, eu e as minhas amigas. E disse ele, vai, minha filha. Eu olho para o versículo 36 e eu vejo alguém que não quer lutar contra Deus, porque lutar com Ele é perder. Sabe por que tem muita gente cansada e com desgaste? Porque já sabe o que Deus quer. E você corre para longe daquilo que Ele quer. Filho inteligente não se desgasta com aquele que tem o domínio de todas as coisas. Aleluia. Você vai perder. Hoje, amanhã, semana que vem, ano que vem. Mas eu vou fazer, eu vou tentar convencer. Você vai perder, porque quem luta contra ele não tem como vencer. Ah, mas e Jacó? Meu irmão, você não entendeu a Bíblia ainda. Ele não lutou contra uma vontade de Deus. A Jacó, não, ele não lutou contra uma vontade de Deus. Ele queria Deus, ele queria mudança. Ele queria que a sua identidade fosse mudada. E naquela batalha, eu não te deixo ir até que você transforme aqui. Não é que Jacó queria estar longe da vontade do pai, não. Ele queria intimidade, experiência pessoal. Para de fugir daquilo que Deus disse para você. Você está cansado, você está sobrecarregado, você está com depressão, tomando tarja preta, não dorme direito. E sabe por quê? Porque tem 1 ano que Ele já te disse o que fazer. E você finge de bobo pedindo oração. Ora por mim porque eu não sei o que é, você sabe. Crente que tem intimidade com Deus sabe. Pastor, eu não sei, sabe. Ah, pastora Fernanda, eu estou assim, sabe, você sabe. Você sabe que Ele disse para você, para de lutar contra a minha vontade. Para de fazer força, você não vai aguentar. Ela olha para o pai dela e ela entende, é o meu pai. Não dá para lutar contra o meu pai. Pai, faz aquilo conforme saiu da sua boca. Eu estou aqui para obedecer. Lutar contra os planos de Deus gera cansaço.
Mas o que eu acho mais lindo é o versículo 34. No versículo 36, 37, 38, ela fala: pai, mas faz uma coisa por mim. E aí ele, lógico, responde que sim. Ela diz: eu estou precisando muito chorar. Eu aceito a tua vontade. O que o Senhor disse, eu estou aqui para fazer o que o Senhor disse. Só que eu não estou feliz com isso. O que o Senhor me pediu está me custando. Tudo que eu projetei, a minha cabeça já tinha uma coisa estabelecida. Contextualizando, é mais ou menos esse diálogo. Eu vou fazer a sua vontade, mas eu preciso muito chorar. Ei, sabe que o Senhor soprou meu coração com tanto amor e carinho para que eu compartilhasse com você? Ele nunca teve problema com as suas lágrimas. Ele nunca teve problema com o seu secreto. Nos dias que você acha que é fraco e está entristecendo a Deus, no dia que você acha que está pecando contra Ele porque você está com pouca força, a Bíblia diz que o muito esperar enfraquece o coração. Não é sobre fé, é sobre resistência, às vezes física, mental e emocional. Você ama Deus, quer fazer a vontade de Deus, mas o cansaço te bate e você fala: Deus, está me custando, está doendo, está difícil. Ele não tem problema com essa oração. Ele nunca teve. Sabe qual é a resposta do pai dela para ela? Você quer chorar? Vai chorar. Deus é soberano, é extraordinário. E eu lembro do Salmo 126 que diz: aquele que vai andando, lançando a preciosa semente, voltará trazendo consigo os seus molhos. Entenda uma coisa: Deus não tem problema com as suas lágrimas. Deus tem problema com a paralisia e a teimosia. Vai chorando, mas vai obedecendo. Vai chorando, mas vai no caminho que Ele te direcionou. Vai chorando, mas vai obediente ao propósito. Não abandona o propósito. Aleluia. E ela diz para ele: eu vou fazer, mas eu preciso chorar. Você acha que ele tem problema com isso? Quando você encontrar alguém que fala para você assim: porque eu vivi essa época, eu sou crente da antiga, irmão, 1900 e bolinha. Chorar, cadê tua fé? O que tem a ver a lágrima com a fé? Sua fé pode estar lá em cima. Você pode estar falando no teu coração: Deus, eu te amo, eu estou no centro da tua vontade. Mas não era isso que eu queria. Ele não tem problema com a lágrima, mas ele disse para mim: minha filha, diga para os meus filhos que eu tenho problema com a teimosia, com a resistência. Pessoas que não cedem à minha vontade. E ela olha para o pai dela e ela diz: eu só preciso ir ali, fazer uma coisa, chorar com as minhas amigas. E ele diz para ela: vai. Ela vai chorar. E a Bíblia diz que durou 2 meses. A angústia dela era muito forte. A mente dela teve que se adaptar com toda uma reformulação daquilo que o pai queria. Entenda uma coisa: continue no caminho que Deus direcionou você. Chorando, chorando. Eu lembro do dia que eu estava em casa com síndrome do pânico, com 3 meses, sentada no sofá da minha casa. Eu entrava no meu quarto, porque mesmo sendo terapeuta, foi muito difícil para mim. A forma que eu perdi o pastor Jorge foi muito traumático. Como eu disse para você, um dia eu te conto. Mas com 3 meses sem entrar no meu quarto, com síndrome do pânico, passando coisas terríveis, na minha sala o Senhor me visitou. E eu chorando, chorando e angustiado, uma angústia na alma, eu dizendo para Deus: Deus, como eu vou fazer, como eu vou continuar, como eu vou sustentar a minha casa, como eu vou cuidar dos meus filhos, como eu vou pregar. Eu não conseguia entrar no quarto, eu não conseguia comer, eu não conseguia tomar banho, a não ser que alguém fosse na minha casa e falasse: levanta, Beth, vamos lá. Algumas amigas revezavam, faziam comida, e elas chegavam, eu tomava banho, eu voltava para onde? Para o sofá. No 3º mês, na sala da minha casa, o Espírito Santo me visitou. E ele disse para mim assim: Elizabeth, ainda tem pessoas vivas na casa. Levanta para não perder mais alguém. Escuta o que o Espírito Santo está dizendo para você. Você não pode abandonar o caminho estabelecido por Ele.
Para com essa história. Eu tenho direito de escolha. Você aceitou o propósito, então segue o propósito. Eu disse: Deus, eu não consigo. E Ele disse: você quer perder a sua filha? Eu disse: Deus, eu não consigo perder mais ninguém. E Ele disse para mim: então se levanta. Eu quero que você entenda. É que talvez você vai ter que levantar chorando, mas você vai ter que levantar. Você vai ter que levantar ainda sem estar curado, mas você vai ter que levantar. E por quê? Porque há uma palavra liberada do seu Pai. Porque há uma caminhada, uma jornada. E quando o Senhor disse isso para mim, eu comecei a lembrar que em todas as lutas da minha vida, os meus filhos viam sempre o mesmo cenário. E qual era o cenário? Eu olhava para o pastor Jorge olhava para mim e falava assim: Beth, nossa vida não vai mudar essa noite mesmo, levanta, vamos para a igreja. A gente chorando, às vezes não tinha o que comer em casa. Muito obrigado, teu galardão está garantido, varão. Não tinha o que comer, um choro, uma dor terrível. Eu contei para vocês a primeira vez. Aí ele olhava para minha cara, olhava para ele e falava assim: a nossa vida não vai mudar hoje mesmo, né? Então, vamos para a igreja. Aí chegava na igreja ruim, chorando, saía de lá feliz. E quando Deus me visitou para falar isso, eu comecei a lembrar que tudo que os meus filhos viam sempre na nossa caminhada era duas pessoas que não desistiam da fé. Duas pessoas que podiam passar o que passasse e não abandonavam o barco. E sabe o que eles estavam esperando? Eles estavam esperando mais uma vez a referência da casa deles de levantar e falar: não vai mudar muita coisa hoje não, mas levanta e vamos para a igreja. Nicole, se arruma, levanta, vamos para a igreja. João Vitor, levanta, meu filho, vamos para a igreja. Os meus filhos precisavam que eu assumisse aquilo que o meu pai mandou eu fazer. E naquele dia eu me levantei, eu tirei o luto da rede social, eu parei de postar tristeza e comecei a postar: Jesus é bom, Jesus é bom. Eu comecei a postar para que os meus filhos entendessem que apesar da dor, eu estava no caminho. Ai, eu quero me adiantar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Escuta uma coisa: não é sobre esperar a angústia passar, é sobre obedecer a palavra do seu Pai. Aleluia! Eu ia me trocar ministração, pastor Valber, mas quando alguém cantou aqui Geração Eleita, eis-me aqui, eu fiquei pensando: será que a gente de verdade está dizendo para ele: eis-me aqui? Será que de verdade a gente vive o que canta? Será que de verdade? Ou você espera sempre o dia bom para estar fazendo a vontade? Não é sobre o dia bom, é sobre obedecer a ordem dele. Não é sobre a porta aberta ser boa, é sobre obedecer a ordem dele. Será mesmo que eu estou vivendo isso? Eis-me aqui. Eu falei: Deus, eu não estou bem, mas eu estou de pé. A Josi acompanhou minha rede social, ela viu. Parecia estranho, ninguém entendeu. E eu ainda fui julgada, pastor. Um dia eu recebi uma ligação. Eu não pude viver o meu luto para salvar minha filha. No período do luto ela tentou suicídio 5 vezes. Ou eu fazia o que Deus mandou, ou eu perdi a minha filha. O diabo cercou a minha casa. Eu sentia a opressão do mal cercando a minha casa. O diabo me afrontava e batia na porta. Teve um dia que eu saí para pregar e quando eu cheguei na porta, no portão da minha casa, eu senti a presença dele na porta, no portão da minha casa. Quando eu cheguei na igreja e sentei no altar, a cadeira no dia era no altar. Quando eu sentei, uma irmã veio, levantou, foi até mim e disse assim no meu ouvido: você viu ele na tua porta antes de vir para cá, mas eu tô dando livramento para tua filha lá enquanto você tá buscando aqui. Escuta uma coisa: obedeça o caminho que Deus direcionou para a tua vida, porque enquanto você caminha, o livramento chega na sua casa. Aleluia! E eu falei: Deus, eu cheguei na igreja
estou indo lá. Mas sabe por que ele foi lá? Porque eu fui no caminho do que ele mandou. Não é sobre você estar 100% bem, é sobre estar no caminho do que ele mandou. Não é sobre estar tudo do jeito que você quer, é sobre você estar no caminho. Eu não sei quanto tempo você precisa chorar. Talvez você precise de 2 meses, como aquela menina precisou. Talvez você precise de 1 ano, como eu precisei. Talvez você precise de mais tempo. Mas o Senhor está dizendo para você: se coloque de pé desse mesmo jeito que você está. Você não vai parar, você não vai sair da ordem que eu te dei. Você não vai abandonar chamado, você não vai abandonar seu ministério. Você não vai abandonar teu cargo. Está esperando a conferência acabar para chamar a pastora. Você não vai chamar ninguém para entregar nada. Cheguei aqui a um fio de abandonar tudo, eu não estou aguentando. Mas depois dessa palavra eu não vou abandonar nada. Eu vou chorando e lançando semente. Eu vou chorando e lançando semente. Deixa eu contar para você uma coisa. Deixa eu contar para você uma coisa sobre a oferta. A pastora Fernanda falou: preciso falar. Um dia eu cheguei na igreja para pregar e Deus sabe como eu estava indo pregar. A minha casa estava sendo invadida. Uma guerra, uma batalha espiritual muito grande. Minha filha virou minha inimiga dentro de casa. Eu passei coisas que não dá nem para contar no microfone, a não ser que fosse uma palestra para contar para você. Um dia eu cheguei num culto como esse, sentei naquele culto com a alma, falei: Deus, eu estou aqui, mas tu sabe como eu estou. Esqueci de falar do telefone. Um dia eu estava na minha casa, passando tudo que eu estava vivendo, mas me coloquei de pé. Minha filha não podia mais ver a tristeza na minha rede social. Eu falei: meu Deus, eu tenho que mudar isso. Comecei a mudar. Foram 22 anos com o pastor Jorge. 22 anos. Mulher de um homem só. Pai dos meus filhos. Se ele tivesse vivo, ele estava aí tocando. Era a minha cobertura. Gente, eu não andava sozinha. No 6º mês de falecimento dele, eu destruída por dentro, mas de pé por fora, porque minha casa precisava de mim. Eu recebi uma ligação e a ligação dizia o seguinte: gente, escuta como um ser humano pode ser cruel. E desculpa falar a verdade. Pode o pastor Valber falar para eu não voltar, mas eu preciso falar isso. Às vezes não é ser humano não, às vezes é o crente mesmo, é ruim. Recebo a ligação de uma missionária. Oi, olha, eu estou aqui para dizer: se você precisar de mim, pode me chamar, tá? Eu amei, irmã. Mas eu sei que você não está precisando, né? Porque eu estou vendo a tua rede social. Você está muito feliz. E eu disse para ela: você acha que eu estou muito feliz com 6 meses que o pai dos meus filhos foi embora? Não, porque eu estou vendo, né, as fotos que você posta, as igrejas que você vai. E eu falei para ela: amém, minha irmã, Deus abençoe você. Só que eu estava vivendo uma vida com a minha filha, com guerras onde os espíritos malignos estavam com sede na vida dela. Mas sabe por que eu recebi uma ligação como essa? Porque eu precisei mudar a estratégia. Eu precisei mudar a estratégia para salvar a minha casa. Então, escute isso aqui. Eu precisava falar isso, já ia esquecer. Talvez alguém não vai entender seu posicionamento. Você se levantar no meio disso tudo e alguém falar assim: ué, tu é doido, eu pensei que você estava morrendo e você já está de pé. Você vai ficar de pé. Amém. Não importa quem não vai entender, você vai ficar de pé. Vão julgar, não importa, você vai ficar de pé. Eu passei por julgamentos, mas ninguém sabia o que estava acontecendo na minha casa. Um dia eu cheguei no culto e o pastor falando testemunhos, e chegou a hora da oferta. O Senhor queimou no meu coração. Eu falei: eu preciso ofertar pela minha filha. Eu já não sabia mais o que fazer. Eu peguei uma oferta excelente. Eu falei: Deus, essa oferta tem o nome de Nicole. Salva minha filha. Aleluia. 7 dias depois eu voltei naquela igreja
para dizer que o Espírito encontrou minha filha num retiro e ela voltou para Jesus. Aleluia, irmãos. Eu estou dizendo para você de uma menina que 5 homens tiveram que segurar para tomar uma faca da mão dela. 5 homens, e foi difícil segurar ela, mas com uma oferta excelente no altar, a minha filha no 7º dia foi para um retiro que eu paguei para ela desviada. E ela falou assim: mãe, eu queria ir. Eu na minha mente falei: vou pagar retiro para quem está desviado, mas o Senhor falou para mim: deixa ela ir. Eu falei: você vai. Quando ela voltou de lá, enquanto eu ofertava, ela voltou de lá falando que tinha voltado para Jesus. Minha filha hoje está cantando nas igrejas. Minha filha hoje voltou a viver aquilo que ela vivia. Escuta o que eu estou te falando. As pessoas não vão entender o seu levantar, mas que você vai levantar, você vai. Porque tem muita coisa em jogo, meu irmão. Tem muita coisa em jogo, meu irmão. E eu quero orar por você. Vem aqui na frente, você quer receber essa palavra missionária. Hoje eu estou de pé.